Pronto, estamos gravando. Tá? Gente, viu o seguinte, vamos dar continuidade ao nosso assunto. Tá? Estávamos trabalhando semana passada e na outra semana com sistemas de numeração. A gente viu que desde muito tempo o homem, o ser humano, ele tem necessidade de contar, de juntar grupos para fazer contagem, de saber quantos elementos ele tem, ou no pasto, ou na mesa, ou na família, mas a necessidade de contar é uma necessidade que nasceu junto com o ser humano. E aí a gente vai aperfeiçoando os sistemas, né? Nós temos sistemas que usavam na Babilônia, no Egito, em Roma, até chegarmos no sistema atual que nós utilizamos, que é o sistema decimal. Por que o sistema decimal é interessante? Porque ele usa o zero para dizer que não tem nenhum elemento naquela casa. Nós vimos que nós temos unidade, dezena, centena, milhões, bilhões, e isso faz com que o sistema seja posicional, ou seja, no número 52, o algarismo 2 está valendo 2 realmente. No número 27, o algarismo 2 passa a valer 20. No número 200, o algarismo 2 passa a valer 200. Isso significa que ele é posicional, depende da posição. Isso é só um resumo do que nós tínhamos visto anteriormente. Agora que a gente já entendeu que é um sistema de numeração, que é um sistema em que a gente utiliza desenhos, símbolos, para fazer a contagem, né, para representar, a gente vai começar a fazer operações nesse sistema de numeração. Qual é a primeira operação que a gente vai ver? Qual é a operação que vocês acham que é mais fácil de fazer? O que é mais fácil de fazer? Somar, subtrair, multiplicar, dividir? Qual é o mais fácil? O que vocês acham? Multiplicar. Demais, não é? Que a adição, multiplicar é mais fácil do que somar. Por exemplo, se eu pergunto 13 mais 5, quanto dá? 18. Agora, se eu pergunto 13 vezes 5, dá para fazer de cabeça rapidinho? Não dá, né? Às vezes não dá. Então, é mais fácil somar. Então, a gente vai começar a ver agora coisas referentes, ideias, propriedades referente à adição, tá certo? Vamos começar, vou apresentar a tela para vocês agora e nós iremos começar a trabalhar. Pronto. Todos estão vendo essa tela como matemática? Opa, deixa eu voltar um pouquinho. Está vendo, né? Então, nós estamos começando a aula do 6º ano, capítulo 2, ideias associadas à adição. E a adição é a operação mais básica que existe no nosso sistema. Ela iniciou como sendo uma operação simplesmente para que alguns pastores pudessem contar quantos elementos eles têm. Por exemplo, aqui eu tenho a representação, que é o número 4 maçãs, mais o número 3. Então, eu estou juntando o conjunto A, que tem 4, com o conjunto B, que tem 3. Esses são os números, que são as quantidades. Aqui embaixo, a gente tem os numerais. O que é numeral? É o desenho que representa o número. Por exemplo, nós usamos esse desenho aqui para representar 4 maçãs, por exemplo. Esse desenho para representar 3 maçãs. Então, 4 mais 3, 7. O que é somar? Somar é você juntar os elementos que estão em um conjunto com os elementos que estão em outro conjunto. Por exemplo, se você tem 3 brinquedos na sala, estava brincando na sala, deixou 3 brinquedos na sala, e você tem 4 brinquedos no quarto, se sua mãe manda você arrumar tudo numa caixa, você vai ter 4 brinquedos com 3, 7. Então, essa ideia é muito simples, né? Muito fácil. Até as criancinhas conseguem perceber, com 6 anos, com 5 anos, que se você tiver duas uvas e ganhar mais um, você fica com 3. Mesmo que ele não saiba desenhar ainda o número, né? O desenho é o numeral.
tá? Mas ele sabe a quantidade de maçãs que ele tem, por exemplo. Né? Então, essa ideia da adição é bem simples. Vamos fazer alguns exemplos. O que é algoritmo? Parece um nome feio, né? Vocês já ouviram falar esse nome algoritmo? Oi? Não. Não. Então, algoritmo é o método que você usa para fazer alguma coisa. Por exemplo, alguém que sabe fazer café? Eu Frida, sei. Sei. sabe como é que você faz café? Me diz aí. Café, açúcar e leite. Faltou uma Eu boto coisa. café com leite. Mas faltou uma coisa. O açúcar. Tá, porque o leite que você Eu está boto botando é açúcar. líquido, né? O leite é Não, líquido. aí pó. Em pó, então tem que ter água, É, né? eu Então tenho. veja que tem vários algoritmos. Tem gente que faz o café coado, tem gente que faz o café instantâneo, tem gente que faz o café com leite, mas tem um jeito de você fazer, não tem? Isso é o algoritmo. Quer ver um outro exemplo de algoritmo? Se você for na internet, no seu celular ou no computador, e procurar o preço de uma bola, de uma boneca, de uma televisão, não sei se já aconteceu com vocês. Aí, quando você entra no Facebook ou no Instagram, eles começam a mostrar para vocês preço de boneca, de bola, de televisão. Já viram isso? Já aconteceu com vocês? Ou com o pai ou a mãe de vocês? De procurar alguma coisa na internet e depois aquilo ficar aparecendo direto para a pessoa o preço? Minha mãe já. Já, não é? Isso a gente chama de algoritmo, ou seja, é o procedimento que eles usam para descobrir pessoas que podem comprar. Porque, por exemplo, se uma pessoa não come carne, eles vão fazer propaganda de carne para aquela pessoa? Não. Eles vão perder tempo fazendo isso. Então, enquanto que na televisão aparece para todo mundo aquele comercial do carro, da carne, mesmo que você não queira comprar, né, da bebida, do refrigerante, mas aparece para todo mundo. Nas redes sociais, o Instagram, o Facebook, só aparece para quem tem interesse. Ele aparece mais para quem tem interesse de comprar aquela carne, aquele carro, aquela geladeira. Então, tudo isso é algoritmo. Em resumo, algoritmo é aquele método que a gente utiliza para resolver um problema. E a adição tem um método, tem um algoritmo, vocês conhecem, só não sabiam o nome. Por exemplo, eu pesquisei no IBGE, vocês já ouviram falar em IBGE? Já. Vocês sabem o que é o IBGE? Não. Não, amor. Falar. É o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ou seja, ele faz toda a contagem das pessoas. Vocês já escutaram na história da Bíblia que José e Maria foram para outra cidade para fazer a contagem de pessoas, o recenseamento? E que aí, nessa história, Jesus nasceu na, na manjedoura? Então, José e Maria saíram da cidade que eles moravam porque eles eram de outra cidade e o rei de lá queria saber quantas pessoas tinham. Então, todo mundo que era daquela cidade tem que ir para lá. Isso era antigamente. Hoje em dia, não. Hoje em dia, o IBGE, eles paga pessoas para fazer pesquisa na porta, ou ele faz pelo celular, pelo computador, por vários meios. Ele descobre quantas pessoas tem na cidade, quantas são do sexo masculino, feminino, qual o salário de cada um. Ele sabe fazer tudo isso. E qual a importância? Saber a quantidade de imposto, saber quem tem mais doença, tem menos doença, qual é o estudo que cada pessoa tem, a escolaridade. Então, o IBGE faz essas pesquisas. E dando uma olhadinha no IBGE, eu descobri que no Alto José Bonifácio tem aproximadamente 5.863 pessoas, tá, de sexo feminino, a população masculina, desculpa, a população masculina do Alto José Bonifácio, e a população feminina do Alto José Bonifácio é de 6.599. É bom lembrar que isso é um valor aproximado, porque toda hora nasce e morre gente, mas é um valor próximo da realidade, tá certo? Então, vê, tem mais mulheres ou homens no Alto José Bonifácio? Mulheres. Mulheres, não é? Mas qual é o total de pessoas que moram no Alto José Bonifácio? Como é que a gente faz para saber o total?
A gente devia pegar a quantidade masculina e a feminina e fazer o que com essas duas quantidades? Somar. Somar, muito bem. Só que de cabeça somar isso aí é complicado, não é não? Eu mesmo não sei fazer isso de cabeça. Como é que a gente faz? A gente usa o algoritmo da adição. Vê como é. Eu escrevo o número 5.863. Esse termo é chamado de parcela. Eu acho que vocês já viram, né? Todos os termos que eu vou somar são chamados de parcela, na adição, tá? Aí pego o número de mulheres, 6.599, que é a outra parcela. E agora eu vou somar. Como é que a gente faz isso? Vocês lembram? Eu pego 3 mais 9 dá quanto? 12. 12. Só que 3 e 9 é unidade, não é dezena. E 12 já é dezena. Aí eu estou com esse problema aí. O que é que eu faço? Eu boto o 2, que é unidade, e o vai 1 é exatamente porque é uma dezena que foi para outra casa. Agora eu tenho o 1, o 6 e o 9, que estão na casa das dezenas. Quanto é 1 mais 6 mais 9? 16. 16. Só que aí, novamente, estou com outro problema. O 6 fica na casa das dezenas e o 1 vai para centena. Quantas centenas eu tenho agora? 1, 8 e 5. Dá quanto isso? 14. 14, não é isso? Aí, novamente, 4. Só que 1, ele vai para a próxima casa, que agora é milhar. Eu tenho 1, 5 e 6. Dá quanto? 12. 12. Como não tem mais nenhum número na frente, eu acabo aqui. Então, quantas pessoas tem no Alto José Bonifácio? 12.462. 462. Vocês já sabiam fazer essa conta, só não sabiam que o nome é algoritmo, não é isso? Ou seja, é um processo, é um método, é como eu faço as coisas, chamado de algoritmo. E tem um detalhe, deixa eu voltar aqui para vocês. Olha, primeiro, o que eu estou somando é chamado de parcela, e o resultado é chamado de soma ou total. Vamos ver outro exemplo aqui. Agora eu vou esperar vocês pegarem caneta e papel, tá? Para fazer o lápis, como você achar melhor. Vocês sabem que esse ano ia ter Olimpíadas? Segundinho aí, professor. Oi? Espera um segundinho que eu vou pegar o caderno aqui rapidinho. Tá, vou esperar um minutinho, vai lá. Enquanto ele vai pegar o caderno, vocês sabiam que esse ano ia ter Olimpíada? As Olimpíadas, elas ocorrem de quantos em quantos anos? 4. 4 em 4, não é isso? Tem várias modalidades, vários países, tem medalha de ouro, de prata, de bronze, para os melhores atletas. Isso é um costume que vem desde a Grécia, na Idade Antiga. Os gregos gostavam muito de disputar, tanto de pensar, né, de exercitar a mente, como também de exercitar o corpo. E aí ficou esse costume nos dias atuais, de 4 em 4 anos ter Olimpíadas. A de 2016, vocês sabem onde foi? Não. A 2016 foi no Rio de Janeiro, foi aqui no Brasil. Lembram agora? E esse ano ia ter Olimpíada, porque não é de 4 em 4 anos, 2016 com 4, 2020. E por que não teve Olimpíada esse ano? Do corona. Por causa do coronavírus, por causa da pandemia, tá certo? Vê como essa doença é séria. Né? Nem a Olimpíada conseguiu ter esse ano, nem campeonato de futebol, nada. Nada, porque muita gente está morrendo. Então, eu peguei esse quadro de medalhas de 2016 e olha os 3 primeiros países em quantidade de medalhas. Qual país conseguiu o maior número de medalhas? Você sabe que bandeira é essa? Estados Unidos. E a segunda? Inglaterra. A Austrália parece, né? Mas é Inglaterra. Parece muito a Austrália.
que a Austrália já foi já foi domínio inglês, como o Brasil já foi de Portugal. Aí ele deixou a bandeira bem parecida. E esse terceiro país aqui, alguém sabe China. que bandeira é essa? China, muito bem. Então, os 3 primeiros colocados foram Estados Unidos, com 121 medalhas, Inglaterra, com 67, e China, com 70. Aí você diz, oxente, como é que a China ficou em terceiro se ela tem mais medalhas? Alguém sabe me explicar? Mas É que a China... É porque é o seguinte, quando se conta quem teve mais medalhas nas Olimpíadas, não é pelo total de medalhas, é pelas medalhas de ouro. Os Estados Unidos teve quantas de ouro? 46. E a Inglaterra? 27. E a China? 26. 26. Por isso que ele ficou em terceiro, porque ele teve 26. Se desse empate, os dois com 26, aí ia valer as medalhas de prata, quem teria mais. Então, nem sempre a gente vai se preocupar com a quantidade, mas sim com as medalhas de ouro. Mas vamos dizer o seguinte, que eu fizesse uma pergunta a vocês. Qual foi o total de medalhas que os 3 primeiros colocados tiveram nas Olimpíadas do Rio de Janeiro? Como é que vocês iriam fazer? Um algoritmo, né? 121, somando. Façam essa conta para mim, por favor, para ver se a gente acha o resultado certo. Vamos lá, espera um minutinho para vocês fazerem. Fazer no caderno, tio? No caderno, pode ser no caderno. De cabeça vai ser meio trabalhoso, né? Pode ser no caderno, estou esperando. Quem terminar pode me dizer. Terminei. Deu quanto? 257. Ah, não, terminei. Vamos lá. 258. O meu deu 248. O meu deu 257. Então, vamos ver. Eu vou começar a somar as unidades, não é isso? Quais são as unidades que tem aí? 1, 7 e 0. Né? 0 não tem nada. Então, dá quanto isso? 8. Vai 1 para dezena? Não vai, porque só deu 8. Agora, quais são as dezenas que eu tenho? 6. 6, 2 e 7. Então, dá quanto aqui a soma das dezenas? 14. 15. 15. É, Só que aí 15 eu boto 5 e vai 1 para centena. 1 mais 1. Então, quem deu 258, parabéns. Quem não conseguiu acertar é só por causa da pressa, porque fica um pouquinho nervoso, mas eu sei que sabe fazer. Né? Não tem problema. Todo mundo erra. Eu vi 7 mais 1, eu coloquei 7. Eita, mas é assim mesmo. Você sabe que dá 8, foi só um atrapalho. Errar nas contas, gente, todo mundo pode errar, por mais que saiba. Agora, o importante é a gente saber fazer e saber fazer com calma, tá certo? Então, 258 medalhas. Olha que interessante. Vamos fazer uma brincadeira? Vocês ouviram falar em quadrado mágico? Não. Não. A única coisa mágica em quadrado foi o cubo mágico. Pronto, o cubo mágico é um tipo de quadrado mágico, só que em 3 dimensões. Eu estou falando agora em 2 dimensões. Então, como é esse quadrado mágico? É uma brincadeira. Eu quero que vocês desenhem no caderno de vocês esse quadradinho aí com 9 quadrados dentro. Ah, como se fosse o jogo da velha. Desenhe no caderno de vocês para poder fazer mais uma brincadeira. Para desenhar esse quadrado aí, É, no caderno. Não precisa ficar bonitinho não, tá? Esse ficou bonitinho porque eu fiz no computador, mas na mão mesmo fica feito o jogo da velha. Tá tranquilo? Pronto. Como é a ideia desse jogo? Essa brincadeira é a seguinte. Eu vou ter os números de 1 a 9, os algarismos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. E eu vou botar os algarismos dentro desse quadradinho.
mas tem uma regra. Quando eu somar diagonal, vai dar 15. Quando eu somar na horizontal, vai dar 15. Tudo que eu somar aí, horizontal, vertical, para cima, para baixo, tem que dar 15. Vou dar um exemplo para vocês. 6, 5 e 4. Dá quanto essa soma? Dá 15, tá vendo? Ó, dá 15. Ah, que rico, e agora? Entendeu? Aí, quando você somar 6 mais esse, dá 15. O número daqui, mais 5, mais outro, vai dar... Tudo que você somar tem que dar 15. Eu vou dar mais uma dica para vocês. Olha, o 2 vai ficar ali. Aí, agora, vocês vão usar os números que faltam. Quais são os números que faltam? 1, 3, 7, 8 e 9. Vocês vão botar os números aqui de forma que dê 15. De todo lado. Pode repetir o número, não? Não, pode repetir não. Tem que ser número só uma vez. Vê que ficou mais fácil. Porque 6 mais 2... Pra você não entender muito bem isso, não. Entendeu? Não, veja. Não tem um 6 aqui? Você está vendo o 6? Tô. Aí pula uma casa vazia, depois vem quem? 2. Quanto é 6 mais 2? 8. 8. Para 15, falta quanto? 8 para 15, 12. falta... 8 para 15, falta 12? Não. Você tem 8, para completar 15. 7. 7, aí você vai e bota o número 7 aqui no meio. Ah. Agora, 2 com 4. 6. Para 15, falta quanto? 6 para 15, não 8. falta 9? 9. É, não. Aí você vai e bota o 9 aqui. Uhum. Aí depois você tem o 2, o 5, para completar 15, falta quanto? Você vai completando sempre para dar 15. Tente fazer um minutinho para vocês tentarem. Tá bom. Tá, vamos lá. Pode usar esse exemplo? Que tá Pode, aí. são esses, é só você completar o que está faltando. Ah, tá. O 6, o 5, o 4 e o 12 você já copia. Eu quero que você complete os outros. Um minutinho para vocês pensarem. Terminei. No? Espera mais um minutinho. Deu 15 em todos os lados, você somou já para ver? Já, pronto. Então vamos ver. E aí, gente, podemos ver agora? Espera aí, professor. Vá, espera um minutinho. Esse quadrado mágico, ele é um jogo, uma brincadeira que já existia na China, 2.500 anos antes de Cristo. Então, os chineses já brincavam com esse tipo de jogo. Aí o cubo mágico é um jogo dessa mesma natureza, só que em 3 dimensões. Então, vamos ver? Olha, se aqui for 1 e aqui for 8, vai dar quanto? 6 mais 1, 7, mais 8, 15. Aqui é o 3, ó. 8 mais 3, 11. Com 4, 15. 6 mais 7, 13. Com 2, 15. 2 com 9, 11. 4, 15. Então, vocês completaram o quadrado mágico. Vocês podem até guardar essa solução e fazer essa brincadeira em casa com outras pessoas. Aí, se a pessoa tiver dificuldade, você vai dando as dicas, vai preenchendo até a pessoa conseguir fazer. Não é legal essa propriedade? Bem interessante, né? Já que a gente está falando de propriedades, tem algumas propriedades da adição que facilitam a vida da gente. Tá? O que é uma propriedade? Por exemplo, vou dar uma ideia a vocês. Se eu precisar viajar de um lugar para outro, é interessante que eu compre uma geladeira ou um carro? Um carro. Que a propriedade dele é dar movimento mais rápido. Mas se eu quiser deixar guardado carne, comida, verdura, é mais fácil, é mais interessante o carro ou a geladeira? Geladeira. Entendeu que cada um tem sua propriedade específica?
Não, mas realmente, se você comprar um carro que tem frigobar, Eita, é mesmo, verdade. Aí você me pegou, verdade. Compra um carro com frigobar. Mas eu quero ficar andando para cima e para baixo, né, com ele. E o pessoal que ficar em casa vai ficar sem nada. Mas você tá certo. Pode ter uma solução dessa. Mas o que eu quero que vocês entendam é que as propriedades, elas facilitam, porque a gente já entende que aquilo vai acontecer. Por exemplo, quais são as propriedades da adição que nós iremos ver agora? Tem outras, mas para o que vocês estão estudando, a gente só vai ver 3, tá certo? Que é a propriedade comutativa. Já ouviram falar nisso? já ouvi, mas não faço a mínima ideia do que é. Não. É o seguinte, ó. A ordem das parcelas não altera a soma. O que significa isso? Olha, significa que 3 mais 5 dá o mesmo resultado que 5 mais 3. Tá certo? Então, você pode somar os números como você quiser. Ó. 4 mais 2 vai ser o mesmo que 2 mais 4. Então, se você muda a ordem, se você faz uma conta de baixo para cima ou de cima para baixo, vai dar o mesmo resultado. Não tem problema. Tá certo? Então, a adição ela é comutativa. A subtração não é, a divisão não é, mas a soma ela é comutativa. Todo entendeu o que significa ser comutativa? Que não importa a ordem, vai dar o mesmo resultado. Eita, isso aqui, né, deixa eu só corrigir aqui, tá? Essa outra propriedade aqui é associativa. É bem parecida com a comutativa, só que ela diz que eu posso somar mais de 2 números. Vendo? Se eu somo 3 com 5, dá quanto? 8. Mais 2. 10. Aí, se eu somo agora 2 mais 3, 5. mais 5, 10. então percebe que a comutativa diz que eu posso trocar a ordem de 2 parcelas que dá certo. A associativa diz que eu posso fazer isso com quantas parcelas eu quiser. Ó. Por exemplo, eu vou fazer logo parêntese. 2 mais 4, 6. Mais 7. Aí o que a propriedade associativa diz? Que se eu fizer 1 mais 2, 3 mais 4, 7. Tá vendo que não importa? A soma é muito fácil por isso. Porque se eu troco a ordem de 2 números, se eu trocar a ordem de 3 números, se troco quantos números forem a ordem, não importa. Vai dar o mesmo resultado. Quer ver uma ideia? Bem fácil. Se eu for somar, deixa eu abrir aqui para vocês, tá? Deixa eu abrir aqui uma tela para vocês perceberem como é que eu faço. Se eu tivesse aqui, ó, 30 mais 25 mais 70. Nessa ordem, eu ia fazer 30 com 25, 55, aí ia ficar aperreado para fazer o 70, não era? É isso? Mas eu posso fazer assim, ó. 30 com 70 não é fácil? Dá quanto 30 com 70? 100. E 100 com 25? 125. Perceberam agora como ficou fácil? Eu só mudei a ordem. Se eu tivesse agora, ó, 37 mais 9 mais 3. Se eu fosse fazer direto 37 mais 9 mais 3, eu ia ficar muito aperreado com essa conta. Porque 37 mais 9 é mais complicado. O que é que eu podia fazer? 37 mais quanto? Mais 3. Mais 3, que aí fica fácil. Minha cabeça consegue pensar isso fácil. 37 mais 3, Mais 9. 40. 40 mais 9, 49. Perceberam como é que a gente usa a propriedade associativa e a comutativa? Desse jeito. Percebeu como é fácil? Eu vou mandar vocês fazerem uma agora, tá certo? Pronto. Como é que a gente podia, se eu for fazer 23 mais 15, pode ser que minha cabeça fique complicada.
Mas como é que eu podia fazer isso? Tô fazendo aqui. Vá, pode fazer. É pra fazer De no caderno? cabeça, hein? É de cabeça essa. Quem não quer usar a propriedade associativa, vê. Se eu pegar essa primeira com essa última, dá quanto? 30. 30. 30. Com 15. 45. 45. Tá vendo como ficou fácil? Estou entendendo como é que a gente usa a propriedade associativa? Usar para ficar mais fácil. Agora, se eu tivesse, ó, vê que número complicado. 399 mais 19 mais 1. Se você fizer 399 mais 19, só aquele pessoal que está indo para o Luciano Huck que consegue fazer isso rápido. É. Né? Mas a gente pode fazer. Aqueles gênios lá. Mas a gente que não é gênio, a gente pode fazer um truquezinho rápido aqui, ó. Que é complicado para mim, 399 mais 19, eu fico enrolado. Bota Mas mais um. eu posso fazer logo isso aqui, ó. Aí 400. 409. Não. Não. 419. 419. Ficou mais fácil? Ficou. Então, é isso que a propriedade associativa e a comutativa dizem para a gente. Que se eu não sei somar de um lado, porque é muito difícil, eu posso fazer do outro, mudar a ordem. Isso não interfere em nada no meu cálculo. Não é legal essa ideia? A gente às vezes nem Eu nem sabia percebe que tinha nome, mas eu sempre faço assim, as contas. Pronto, você usava a propriedade associativa e não sabia que usava. Vê que massa. Aí você fica com mais conhecimento ainda para usar. A outra propriedade que a gente vai mostrar a vocês é bem básica. Elemento neutro. Elemento neutro é aquilo que não tem diferença nenhuma na vida da gente. Quando tiver uma pessoa que está lhe perturbando, você diz, você é um elemento neutro. Não faz diferença nenhuma para mim. O que é que diz o elemento neutro? Que o zero não altera uma adição. Quanto é 3 mais 0? 3. 4 mais 0. 4. 4. Aí agora eu pergunto, quanto é 15.900 mais 0? 15.900. Entenderam a ideia que o zero não altera uma adição? Ele é o elemento neutro. Ele vai ser muito importante quando a gente for estudar subtração, que é através dele que a gente vai entender a subtração. Tá? Gente, ficou com dúvida até agora? Deu para entender tranquilo? Deu para entender tudo. É fácil esse assunto, não é? Então, mais tarde, eu vou colocar para vocês uma tarefa lá no Google Sala de Aula. Ela ainda não está lá, então eu vou colocar ainda hoje. Mas tem aquela avaliaçãozinha da gente, que é a avaliação contínua que vocês fazem no Google Formulário. Eu vou copiar o link e vou colocar aí no WhatsApp, tá? Para vocês clicarem e fazerem. Essa eu vou pedir para vocês fazerem agora, certo? Tá. Deixa eu botar aqui no WhatsApp. Sexto ano. Cadê? Sexto ano. Pronto. Gente, então esse é o link para avaliação contínua, tá certo? Então, vocês já podem clicar nesse link, tá certo? E fazer essa avaliação. Eu vou deixando vocês fazerem a avaliação agora. A gente está encerrando essa aula de hoje. A gravação e as atividades de casa vão estar no Google Sala de Aula ainda hoje, tá? Para vocês fazerem. Mas essa eu quero que vocês façam agora, tá certo? Todo mundo... Quem não conseguir clicar, quem tiver dúvidas, fala comigo no WhatsApp, tá? Que a gente não ficar perdendo tempo de fazer que vocês fiquem tranquilos fazendo. Qualquer dúvida é só me chamar pelo WhatsApp. Beleza? Beleza. Tá bom, então. Valeu, boa Falou, aula. tio. Bom estudo, até mais, tio. Até mais, sobrinho. Tchau. Até. Vou desligar aqui.